bater um papo aqui fora da caixa sobre expansão da consciência. Bom, essa live eu meio que resolvi fazer assim em cima da hora, mas tenho sentido de compartilhar mais, de falar mais, de conseguir colocar mais pra fora de forma um pouco mais profunda do dia e falar um pouco assim do que tá aqui no meu coração, né? E eu sinto, esses dias eu tenho ficado até com a garganta meio ruim, inflamada, né? E eu tenho sentido essa vontade de falar mais, e de ter esse espaço aqui de troca com vocês. Bom dia! E é um papo que eu chamo aqui de fora da caixa, porque a ideia realmente é fazer a gente pensar por outras perspectivas, né? E isso tem muito a ver com a expansão da consciência. O que é isso? Como é que isso acontece? Será que talvez você está vivendo aí essa expansão de consciência? Ou você... Porque na verdade depois que a gente começa, não tem mais fim, né? É eterna, é uma evolução eterna. E os despertares, eles são muitos. Geralmente o primeiro despertar, ele é o mais impactante, porque ele vai te tirar daquele lugar que você estava habituado. Você vai começar a mudar as suas relações, a forma como você enxerga a vida, vai mudar os teus ciclos, você não vai se encaixar mais ali, né? E assim foi comigo também. E eu continuo tendo vários outros despertares também. Então vou colocar aqui, para quem tá chegando, o título, pra galera saber. Se você tiver alguém pra enviar aí também. Gente, faz tanto tempo que eu não faço live. Muito tempo. Ó. Coloquei aqui, ó. A lembrança de quem você é. E lá vou contar um pouquinho aqui pra vocês de como que foi comigo, né? A ideia é fazer uma live de uns 30 minutos, aqui mais rápida, e fazer outras vezes pra gente ir aprofundando. E esse despertar, esse primeiro despertar aconteceu comigo lá em 2018. Foi um momento que eu tava, assim, me sentindo muito desconectada de mim. Eu tinha mudado, feito uma mega mudança de vida, que eu tinha mudado de cidade. Então eu vim de Manaus para Brasília, não conhecia ninguém, na verdade só tinha uma prima que morava aqui. E quando eu vim, eu fiquei muito mais tempo sozinha, eu tava numa cidade nova, não conhecia muitas pessoas. Então foi o gatilho que iniciou a minha jornada de busca. Porque eu comecei a ter que lidar com a solidão, né? Eu comecei a buscar muito, eu comecei a me desidentificar da profissão que eu tava, que eu tinha me formado em arquitetura, tá? Ó, a Juliana falou aqui, eu estou na minha busca de quem eu sou, aprendendo a me conectar comigo e com o divino que habita em mim. Isso, exatamente, Juliana, essa busca eterna, né? Bom dia! E então... Eu não me identificava mais com a profissão que eu tava desconectada de mim, parecia que realmente algo não fazia mais sentido, sabe? E eu me questionava muito por que eu tinha vindo pra Brasília, por que Deus tinha me colocado aqui e o que eu vinha fazer. E aí eu tinha me dado um prazo de 6 meses, porque as minhas metas que eu tinha colocado ali, elas não estavam acontecendo.
né? É aquele, a gente acha que tá dando errado, mas nada tá errado, tudo acontece como tem que acontecer. E aí eu me dei 6 meses pra acontecer alguma coisa na minha vida, ou eu ia pegar as minhas malas e ia embora, voltar para a minha cidade natal. E aí, o que aconteceu? Gente, começou a chegar pessoas falando sobre o Tantra, pessoas próximas a mim, e sobre as medicinas da floresta, a ayahuasca. E aquilo mexeu comigo, e ouvindo os relatos, eu sempre fui muito curiosa e corajosa, tá? E corajosa. E aí eu primeiro fui para um retiro. As duas ferramentas chegaram meio que junto, assim, na minha vida. Eu fui para um retiro de Tantra. Ó, o Emerson aqui falou, quero descobrir a energia que direciona essa nova fase, outra versão de si mesma. É isso, Emerson, o caminho é pra dentro. Fica aqui que a gente vai bater um papo sobre isso, tá? Então, eu fui pra uma vivência de Tantra e lá eu tive, assim, contato comigo e com o divino que habita em mim, dentro do meu corpo, no meu prazer. Eu digo que o Tantra, né, nos conecta com essa fonte divina através do prazer. Nos ensina que a gente pode sim aprender através do amor, através do prazer, e não mais através do sofrimento. A dor, todo mundo vai passar pela dor, mas o sofrimento você pode escolher, decidir ficar nele ou sair dele. E aí eu tive assim, eu nunca imaginava que seria possível sentir Deus, sentir o divino, sentir o amor. Não sei como que você chama essa energia. Eu chamo de Deus mesmo. E ali eu entrei em contato com emoções profundas. Eu entrei em contato com a minha verdade, com a minha essência. E através da energia sexual, que é algo que parece ser tão contraditório, né? Como assim isso é possível? Eu não imaginava que isso era possível. Mas ali, quando o meu corpo, quando eu me senti honrada, quando eu me senti vista, quando eu me senti respeitada e reverenciada, foi a primeira vez que eu me senti como uma deusa por pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, tá? Isso foi muito chocante pra mim, porque aquelas pessoas estavam ali cuidando de mim e elas não estavam me dando nada. Quando eu acessei muito amor por mim, eu entendi que não era ninguém estava ali me dando esse amor. Ele já estava dentro de mim. E nossa, eu acessei várias emoções, eu chorei, eu ri, eu gargalhei, eu acessei essa essência, a fagulha dessa essência pura, autêntica que todos nós temos. E aí, lindo, Ju, muito lindo, muito forte, assim, muito profundo. É algo que realmente é desafiador de tentar traduzir isso. E aí chegou a medicina ayahuasca, né? Então chegou meio que junto. E aí foi a primeira experiência que eu tive com a medicina ayahuasca. Foi nesse retiro. Não foi junto. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Você tá aqui porque você foi atraída. Existe um campo energético aqui, né, que atravessa telas, né, que a gente sente. A Laurinha tá comigo, nossa, desde muitos anos. Já participou de vários trabalhos meus.
E aí, nesse retiro, teve uma expansão com a ayahuasca, que era no momento da noite. É verdade. Conheci a Ju, minha amiga de muitos anos, conheceu a ayahuasca por causa de mim. Foi através de mim, né? E aí teve a ayahuasca nesse retiro no momento da noite, não era junto, tá? Então a noite era um momento reservado só para isso. No dia seguinte a gente continuava as práticas corporais, né? Onde a gente ia trabalhando esse contato com as nossas emoções, com quem a gente é, com a nossa autenticidade, com a nossa expressão e naturalizando a sexualidade, né? Naturalizando o toque, né? Como uma expressão de afeto e não como uma conotação sexual. E aí eu tive uma experiência com a ayahuasca, só que ninguém meio que não explicaram muito como era, então eu tomei um pouquinho, era uma ayahuasca menos graduada, né? Menos forte e ali eu meio que não entendi muito bem, assim, eu tive umas sensações, né, diferentes, fiquei tentando entender o que que era e tal. E ok. Depois disso, uma amiga minha veio me contar dessa experiência que ela teve com a ayahuasca. E aí eu falei, nossa, peraí, mas isso foi muito profundo. Eu quero viver isso, eu também quero. Eu tô cheia de perguntas, eu quero encontrar várias respostas aqui. Eu quero saber se eu fico aqui, se eu mudo de profissão, o que eu vou fazer da minha vida. Eu quero me conectar comigo mais. E eu fui em busca. Fui, não conhecia ninguém. Fui lá pro Santuário Mãe Ananda Mai, fica aqui em Brasília. Na época era no Gama, não sei se ainda é. E fui pra lá. E, nossa, ali comecei a mergulhar mais. E aí eu lembro muito bem que eu me via como uma flor, mas essa flor ela tinha uma beleza que era externa aos olhos dos outros. E a medicina ayahuasca, vou introduzir aqui um pouquinho para vocês, né, para quem não conhece. A medicina é um enteógeno. É um enteógeno, por quê? Porque ela não vai te trazer alucinações. Você vai ter contato com o mundo espiritual, porque você é um ser espiritual. Nós somos. A gente não é só essa carne aqui. E ela vai te levar a entrar em contato com isso. E você pode ter visões, sensações, acessando essa dimensão espiritual que você é e tendo que olhar para as situações, memórias, emoções que estão guardadas dentro de você e que talvez você nem tinha consciência que existia. É bem profundo. Então você vai... A medicina, ela é feita com a folha da chacrona e o cipó, o jagube da Amazônia. A combinação dessas duas plantas, né, e do cipó, da planta e do cipó, que é colocado com água fervida, se torna o chá da ayahuasca, que também é conhecido como Santo Daime. E então ela vai te levar a acessar conteúdos dentro de você que você precisa ver. E muitas vezes não é agradável. Tem a parte agradável também, mas antes da gente chegar lá, para você saber quem você é, você precisa saber quem você não é. Que você achava que era. Você achava que você era aquele sentimento, você achava que você era a raiva, você achava que era os ciúmes, você acha que talvez você é até os seus pensamentos. Mas a gente é a consciência que observa tudo isso. Então ela vai te levar a ver. E não tem como desver mais.
Não tem mais como fingir que você não viu, porque agora você sabe da verdade. Ah, e aí ela te levou, por exemplo, para acessar um momento na sua infância em que você se sentiu abandonado, por exemplo. E você nem fazia ideia que aquele momento tinha ficado registrado tão forte em você que a partir disso você começou a rejeitar outras pessoas antes de ser rejeitado ou de ser abandonado. E aí você vira a chave. Você viu, agora você já sabe. Ó, a Ju falou, tive experiência com a ayahuasca, foi muito impactante. Fui com minha filha, me mostrou o quanto eu era controladora e estava interferindo no destino dela. Uau, até arrepiei. É isso, é muito forte. Então, assim, é pra quem tem coragem. Mas, então, o despertar da consciência, ele é exatamente o momento em que você tá só vivendo de forma automática e inconsciente. Então você tá lá, ó, vivendo seu dia a dia, pagando seus boletos. Chegou sexta-feira, sextou, vamos pro bar beber, né? É isso, futebol, novela. Acabou. Só isso. E aí você vai levando a vida assim, sem sentido nenhum. A gente entra num estado de normose. Acha que tá tudo normal. Tudo bem. Só que você não observa os seus padrões de comportamento, você age de forma impulsiva, você não consegue lidar com as emoções desafiadoras que todos nós vivenciamos, como a tristeza, a raiva, os ciúmes. Você só reage a essas emoções sem se perguntar, sem se observar, sem questionar. Você vai vivendo ciclos repetitivos, um após o outro. Um após o outro. Na sua relação com a sua família, no seu casamento, você vive atraindo pessoas que são tóxicas, pessoas que te agredem verbalmente, ou pessoas que vivem te traindo, ou no seu ciclo de trabalho, enfim. Você vai sempre repetindo esses mesmos padrões. E parece que você tá ali, ó. A gente chama da roda de Sansara, né? É o ciclo que ele se repete, se repete, se repete e vai se repetir. Enquanto você não observar os padrões, você vai estar repetindo. E olha só, que interessante. Nós inconscientemente reproduzimos a cena do nosso trauma, que geralmente aconteceu na infância, os primeiros, tentando fazer diferente. Só que quando a gente tá no inconsciente, a gente só repete aquela cena. Então, por exemplo, o pai que bateu na mãe. Aí você atrai pessoas que são agressivas. Ou houve uma traição isso na sua infância e aquilo foi muito forte pra você. Você presenciou aquela cena e você começa a atrair pessoas que também são infiéis. Inconscientemente, isso acontece, até que isso se torne consciente. Então, os nossos bloqueios, os nossos traumas, eles estão na nossa mente inconsciente, que é 95% da nossa mente. 95%. Até que eu começo a virar essa chave. E eu começo a perceber, opa, peraí, mas por quê que eu tô agindo dessa forma? Nossa, mas olha só como eu reagi com aquela pessoa e com a outra. E aí você começa a se questionar. Você começa a se tornar o protagonista da sua história. Você não é mais o coadjuvante que tá só ali, se deixando se levar. Então,
do estado inconsciente é o nosso estado de sono. Sono profundo. Eu gosto de fazer essa analogia, porque fez muito sentido, assim, pra mim. Porque eu realmente senti isso, né? Que parecia que eu estava num sono profundo. Sabe aquele sono tão profundo, que você nem lembra dos sonhos? Você tem a sensação de que estava ali realmente desligado. E aí o despertador, você colocou o despertador para tocar, 5:30 da manhã. 6 horas, 6:30, 7, assim vai. Só que ele toca 5:30 da manhã e você não ouve, você não escuta. Toca 6 horas, você não escuta. Aí vai tocando e de repente você ouve lá no fundo um sonzinho. E aí você começa a trazer isso para tua consciência. E é assim que acontece na nossa vida. No estado inconsciente, as situações elas vão acontecendo e você não dá ouvidos, você não percebe, você finge que você não vê. E aí acontece um desafio na sua relação, no seu trabalho, enfim. E aí aquela situação acontece de novo, uma parecida. Depois, aí você não escutou. Aí aquela situação não adianta mais acontecer daquela forma. Precisa acontecer de um outro jeito para que você então acorde. E aí vai acontecendo algo um pouco maior. Um pouco maior. E aí isso vai aumentando até que você enxergue, até que você acorde. Faz sentido pra vocês isso? Me conta aqui, pra mim faz muito sentido, muito. E aí, aí você vai despertando desse sono. Esse sono, você já começa a querer abrir os olhos um pouquinho, mas você ainda não abriu totalmente. Você ainda tá meio sonolento. E aí você vai tendo vislumbres, você começa a acessar um pouquinho dessa lembrança de quem você é. Mas aí você ainda tá com sono, aí você volta a dormir. Aí depois você começa a acontecer outras coisas que você começa a perceber e aí você vai acordando mais. Você começa a abrir mais os olhos, aí você começa a perceber que existia um sol. Você começa a perceber que existiam cores. Você começa a perceber detalhes que você nunca tinha percebido na sua vida antes. Você começa, então, a se perceber diferente. E aí nesse momento vem um pouco de confusão. Que é, nossa, mas não tá mais fazendo sentido. Não tá mais fazendo sentido talvez estar no mesmo ciclo com os amigos. Não tá mais fazendo sentido eu estar no trabalho que eu estou, que foi o que aconteceu comigo. E aí você começa a se sentir desencaixado. Já sentiram isso? Me contem aqui. Ó, a Ju falou, os sonhos têm me revelado muita coisa, eu nunca tinha dado importância pra eles, agora eu fico atenta a tudo. Sim, Ju, existe um estudo, né, muito profundo sobre os sonhos. Os sonhos são portais, né, de símbolos e imagens que a gente acessa que estão no nosso inconsciente. E aí, você começa então a se sentir desencaixado. Parece às vezes, eu senti muito isso, eu tava a sensação de que eu tava ficando meio louca. Porque a gente viveu uma vida inteira achando que era daquela forma, você aprendeu que era daquele jeito. Você aprendeu que daquela forma era o certo, era o normal.
mas não é o normal. Não é normal você acordar todos os dias sem sentido nenhum para viver. Não é normal você anestesiar o que você sente. Não é normal você ter que procurar distrações, né, de diversas formas, né, tomar remédios para você não entrar em contato com aquelas emoções, né? Estados depressivos, ansiosos, que hoje é o mal do século, não é normal. Não é normal a gente viver como máquinas, como cabeças ambulantes. Parece que o corpo está totalmente desconectado, né? A gente está vivendo uma era completamente mental, né? Muita informação, muita tecnologia, cada vez mais longe do real. Cada vez mais longe do real. Porque viver a vida real tem seus desafios. Você vai ter que lidar com as emoções que são desconfortáveis. Então, por quê? Se eu posso viver uma vida mais no digital, né, mais fora da realidade, cada vez mais me desconectar das relações reais. Ó, o Cleiton, salve Cleiton. O Cleiton é um dos meus mentores e professores. Cleiton, se quiser entrar aqui, ó, já chega porque tô com saudade de ti. Saudade de te ouvir, que também tem muito pra acrescentar aqui pra galera. Então, o que eu tava falando, gente, me perdi já aqui. Então, cada vez mais a gente vai normalizando tudo isso, né? E a gente vai se desconectando, de fato, de quem a gente realmente é, de quem a gente veio ser. Então, o despertar da consciência, ele vem exatamente, né, os despertares, que são muitos, né? Mas esse primeiro, ele é muito impactante na nossa vida. Porque ele realmente nos tira desse lugar, da nossa zona de conforto, que não é nada confortável. Talvez você não esteja confortável no lugar que você tá, da forma que você tá vivendo, como o seu casamento anda. Você tá, talvez, num trabalho que não faz sentido pra você, que você não sente prazer. Enfim, você tá vivendo ali, talvez, relações muito superficiais, porque você tem medo de realmente de se entregar. Porque se você talvez se entregar, você pode, talvez, acessar sentimentos que você já sentiu que você não quer sentir mais, né? Então são tantas coisas, são tantas camadas, né? E é como se fosse uma cebola, descascar da cebola, né? Nós somos cebolinhas e estamos retirando essas camadas. Mas a gente não dá para tirar tudo de uma vez. A gente precisa tirar uma por uma. Então você vai acessar a primeira camada. Você vai ter que olhar, você vai ter que sentir, você vai ter que trazer para sua consciência, porque só assim você então consegue ressignificar. Não dá para apagar o passado, mas dá para ressignificar ele. As memórias, as experiências que estão introjetadas aqui no nosso corpo, nas nossas células. Então, aí a gente tira uma, depois tira outra. Depois de um tempo a gente descobre, nossa, agora eu preciso olhar para essa questão aqui da minha vida. E ela começa a se apresentar para você, um desafio começa a se apresentar. E a gente, de fato, só consegue atravessar isso com consciência quando a gente está realmente se aprofundando, buscando. Não tem outro caminho a não ser para dentro. A não ser para dentro. Então, essas ferramentas, né, que são pontes, me levaram a
acessar o início dessa jornada, dessa busca de mim mesma, que foi o Tantra e as medicinas da floresta, né? Então, a partir dali, quando eu tive a minha primeira experiência, eu queria mais, eu queria saber mais. E aí eu não terminei, né, da visão que eu tive na minha primeira experiência, porque eu já fui para outro lugar aqui. Mas quando eu tive a visão de que eu era uma flor, eu era essa flor que ela tinha uma beleza aos olhos dos outros, mas eu de fato não me enxergava, eu não enxergava essa beleza interna. E aí a medicina, né, que é a voz da minha consciência, ela me trouxe essa mensagem. Olha só como que você está hoje. Mas agora você vai começar uma nova jornada, um novo processo. E aí eu sentia aquela flor definhar pouco a pouco. Ela secava, ela ia definhando, ela ia ficando murcha, sem vida. E eu sentia todas as dores dela. Todas as dores. Até ela definhar completamente, parecia que não tinha mais vida. Aí veio o sol, a chuva, a terra, o vento. E ela começou a ser nutrida, né? Ela começou aos poucos renascer. E quando ela crescia, se desenvolvia e depois florescia, ela trazia uma beleza que vinha de dentro. Era uma beleza interna. E essa foi a mensagem. Você vai passar por esse processo. Você tá pronta? Eu falei assim, eu decido estar pronta. Eu quero passar por isso. Não importa, eu quero chegar nesse lugar. E ali foi o start. Então eu comecei profundamente. E aí veio várias outras coisas. Mas que eu quero aprofundar mais aos poucos com vocês também, né? Mas foi o start, sabe? Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui pra vocês, né? Eu não sei qual que é o momento que você tá vivendo agora na tua vida, mas talvez você já esteja em um estado de... Se você tá aqui, provavelmente você já está nesse estado de relembrar, né, de ter vislumbres dessa lembrança de quem você é. Você acessa isso em alguns momentos, né? Não sei se talvez você já está conseguindo sustentar mais isso, mas você já está ali meio que abrindo os olhos para uma realidade que sempre existiu. Não mudou. É só você que tá mudando. Quando você muda, tudo ao seu redor também começa a mudar. Essa é a transformação real e o processo contínuo. Enquanto estivermos aqui, vamos estar se transformando e se lapidando, se conhecendo mais. Estamos aqui para ser humano, aprender a ser humano, aprender a sentir e despertar o amor dentro de nós, que nos conecta com essa fonte criadora, né? Com essa força invisível, esse mistério da vida. Então, bom, é isso. Espero que tenha tocado também aí em você. Me conta aqui, envia pra alguém essa live, alguém especial que também merece ouvir isso. E simbora, bora fazer o nosso dia bem lindo, com mais presença cada vez mais. É isso, gente. Beijo, beijo, beijo.